Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje, vamos analisar mais um caso horrível com vocês. Uma exumação psicológica mudou o desfecho da investigação 4 anos depois. Um perfil psicológico é chamado de exame detalhado e análise da personalidade de uma pessoa, seus traços de caráter, peculiaridades comportamentais, estado emocional, intelecto, autoestima e as motivações por trás de suas ações. Para compilar um perfil desse tipo, especialistas normalmente recorrem a métodos como entrevistas, vários testes psicológicos, observações, modelagem situacional e até análise de páginas de redes sociais. Mas e se a pessoa já faleceu há muito tempo e é necessário criar seu perfil psicológico e avaliar seu estado emocional pouco antes da morte? O caso de Kristen Trickle é bastante complexo e, pode-se dizer, único em seu tipo. Ele é referido como a primeira instância de exumação psicológica na história forense, realizada para descobrir as motivações e processos de pensamento de uma jovem que, de repente, decidiu acertar contas com a vida. Ninguém acreditava que a alegre e devota Kristen, que tinha grandes planos para o futuro, encerraria tudo de repente, sem nenhum motivo aparente. As conclusões dos patologistas forenses apoiavam a teoria principal, mas um psicólogo experiente conseguiu desvendar a verdade. O principal problema era o tempo que havia passado desde a tragédia. Anos se passaram, mas, no final, isso não impediu a condenação do criminoso, que achava que tinha se safado. A história de amor de Kristen e Colby Trickle. Kristen Trickle, nascida em 14 de agosto de 1993, em uma pequena cidade no sudeste de Nebraska, teve uma infância que dificilmente poderia ser descrita como despreocupada e tranquila. Sua mãe biológica deixou a família quando a menina não tinha nem 3 anos de idade. A mulher abandonou o marido e a filha por outro homem, mudou-se para a Califórnia e nunca mais demonstrou interesse pelo destino de sua filha. O pai de Kristen, James, criou a filha sozinho, fazendo tudo o que era possível para garantir que ela não faltasse nada. No entanto, o homem sofria de uma doença grave que piorava progressivamente, e quando Kristen completou 16 anos, seu pai faleceu. Como não havia outros parentes próximos, ela poderia ter sido enviada a um abrigo até atingir a maioridade. Nesse momento, uma tia e um tio do lado paterno, que moravam no estado vizinho do Kansas, intervieram. Embora o casal estivesse criando 3 filhos próprios, eles expressaram disposição para acolher a sobrinha órfã e fazer tudo o que fosse possível para garantir a ela uma vida confortável e feliz. Logo, a jovem mudou-se para a casa de seus parentes. Em sua nova família, Kristen nunca se sentiu uma estranha, pelo contrário, sua tia e seu tio a tratavam como se fosse uma filha, cercando-a de amor e cuidado. Kristen ia bem na escola, frequentava aulas de estúdio de arte, ajudava sua família nas tarefas domésticas e sonhava em se tornar veterinária porque amava os animais. Parentes e amigos a descreviam como receptiva, gentil, amigável e muito doce. Ela nunca se desesperava, perseguia seus objetivos com confiança e energizava todos ao seu redor com seu otimismo. A família Rice era religiosa, por isso frequentava a igreja regularmente aos domingos, onde Kristen, então com 18 anos, conheceu um jovem chamado Colby. Ele era um músico aspirante, parte de uma banda que tocava durante os sermões e cultos. Ele também havia acabado de completar 18 anos, era bastante talentoso e sonhava em construir uma carreira musical de sucesso no futuro. Os jovens rapidamente se tornaram amigos, e logo o relacionamento evoluiu para um romance. Colby era habilidoso na guitarra e escrevia suas próprias músicas, que dedicava à sua amada, conquistando seu coração. Ele era aberto, sociável, alegre, fazia amigos com facilidade e facilmente se tornava o centro das atenções em qualquer festa. Depois de terminar o ensino médio, o jovem se interessou seriamente por assuntos militares e ingressou no exército.
Aos 18 anos, ele já havia assinado vários contratos e começado seu serviço nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Nos 3 anos seguintes, conseguiu construir uma carreira militar decente. Enquanto isso, ele mantinha contato com Kristen, com quem frequentemente se comunicava por telefone e correspondência. Aos 21 anos, Colby inesperadamente entrou para a reserva, voltou para casa e pediu sua amada em casamento, e ela aceitou felizmente. O casal se casou em abril de 2014. Os recém-casados se estabeleceram em uma pequena cidade chamada Hays, no Kansas, onde Colby terminou a faculdade e tentou seguir uma carreira musical, embora sem muito sucesso. Ele tocava em pequenas festas e eventos locais, interpretando versões cover de sucessos conhecidos. O casal tinha 2 cachorros, que adoravam, e muitos consideravam o casamento deles bastante feliz. No entanto, 5 anos depois, uma terrível tragédia ocorreu. Uma sombria véspera de Halloween. Em 31 de outubro de 2019, por volta das 4 da manhã, uma ligação angustiada foi feita para a central de emergências. O chamador, um homem que se identificou como Colby Trickle, relatou que sua esposa, Kristen, havia disparado uma bala na cabeça com um revólver guardado em casa. Uma equipe médica foi prontamente enviada ao local, junto com uma patrulha policial que estava próxima. Na porta da frente, foram recebidos por um jovem que permitiu que os oficiais entrassem, mas ficou do lado de fora. Trickle parecia relativamente calmo, considerando a gravidade da situação. Quando os oficiais entraram no quarto, encontraram uma mulher deitada na cama, em uma poça de seu próprio sangue. Um grande revólver estava sobre seu abdômen, e uma ferida de bala era evidente em seu queixo. Parecia que ela já havia falecido, mas, inesperadamente, a vítima mexeu a mão, e um oficial encontrou um pulso fraco e respiração. Em seguida, Kristen foi movida para o quarto ao lado para ser posicionada adequadamente no chão para tentativas de ressuscitação. Infelizmente, apesar de todos os esforços, ela havia falecido quando a ambulância chegou, e a equipe médica só pôde confirmar sua morte. O sargento Brandon Ottman saiu e informou Colby que sua esposa havia falecido. O jovem perguntou repetidamente se o oficial tinha certeza disso, e, ao receber a confirmação, começou a chorar. Seu comportamento e lágrimas pareciam insinceros, pois, minutos antes da chegada de Ottman, ele havia conversado casualmente com outros patrulheiros sobre videogames. À primeira vista, parecia que a mulher havia decidido acabar com sua vida voluntariamente, mas, ao examinar a cena, detetives experientes suspeitaram de jogo sujo. Era a véspera de Halloween, e parecia que a falecida estava ativamente se preparando para a celebração. Sobre a penteadeira do quarto havia decorações de fantasias feitas à mão que ela havia preparado, e na cozinha havia guloseimas temáticas para crianças, incluindo pirulitos em forma de morcego e fantasma, minhocas de goma e mais. Uma saída pouco característica. O método escolhido para terminar sua vida foi muito estranho e atípico para uma mulher, assim como a cena em si. Primeiro, a falecida foi encontrada quase despida, usando apenas roupas íntimas. As mulheres geralmente querem parecer belas mesmo na morte, preocupando-se com a forma como serão encontradas. Em segundo lugar, um tiro na cabeça não é um método tipicamente feminino, novamente devido à preocupação com a desfiguração. O rosto de Kristen foi tão gravemente danificado que ela teve que ser enterrada em um caixão fechado. A terceira e mais significativa peculiaridade era a própria arma. O revólver era muito grande e pesado para uma mulher tão pequena e frágil, seria desconfortável para ela segurá-lo, e dificilmente ela teria torcido o braço para atirar em si mesma no queixo. Além disso, a posição da arma intrigava o oficial, pois estava sobre o estômago da mulher, apontando para o lado. No entanto, o cônjuge falecido explicou que, ao perceber o que havia acontecido, ele também havia pensado em acabar com sua vida, segurando o revólver contra a própria têmpora, mas depois abandonou a ideia e decidiu ligar para os serviços de emergência na esperança de salvar sua amada. Enquanto a polícia continuava seu trabalho na cena,
O telefone celular da mulher, que estava sobre um criado mudo, inesperadamente tocou com um alarme. Descobriu-se que a falecida tinha planos para amanhã e havia configurado o alarme para não se atrasar, mas aparentemente mudou de ideia durante a noite e decidiu acabar com sua vida. Isso parecia altamente suspeito, e os detetives suspeitaram que estavam lidando com uma encenação magistral. O viúvo, agora o principal suspeito, foi convocado para interrogatório. O interrogatório e o relato de Colby. O homem concordou voluntariamente em ir à delegacia para prestar seu depoimento. Ele parecia chateado, mas não devastado, comportando-se de maneira calma e confiante. Ele explicou que, naquela noite, sua esposa Kristen havia retornado do trabalho no Walmart, onde era gerente e esperava uma promoção para gerente sênior. Eles jogaram videogames juntos, e depois, Colby foi para a cama cedo porque não estava se sentindo bem, enquanto Kristen foi para a cozinha para terminar de limpar e preparar os doces para o feriado. No meio da noite, Colby foi acordado por um estrondo repentino. Por alguns segundos, ele ficou desorientado, com os ouvidos zumbindo e sem conseguir enxergar nada na escuridão. Quando acendeu a luz, encontrou sua esposa deitada imóvel ao lado dele, com sangue jorrando de sua cabeça. Ele tentou reanimá-la, mas, ao perceber que era inútil, pegou o revólver, segurou-o contra a própria cabeça, mas depois o colocou de volta no corpo dela, ligou para os serviços de emergência e foi para fora para esperar a polícia. A sequência e a natureza de suas ações levantaram muitas perguntas. Por exemplo, por que ele colocou a arma no abdômen da mulher, em vez de jogá-la no chão, na cama ou deixá-la em um criado mudo? Também não estava claro por que ele esperou do lado de fora pela polícia e pelos paramédicos se achava que sua esposa ainda poderia ser salva. Normalmente, em situações assim, as pessoas tentam realizar medidas de salvamento ou simplesmente pressionam algo contra a ferida para parar o sangramento. O ex-militar não se aproximou de sua esposa novamente, explicando que estava em choque, enquanto um policial tentava prestar os primeiros socorros antes da chegada dos médicos. Colby não se aproximou ou perguntou sobre a situação, em vez disso, conversou casualmente do lado de fora com um oficial sobre música e videogames. Ao saber que Kristen não estava mais viva, ele forçou algumas lágrimas, mas rapidamente recuperou a compostura. Na delegacia, Colby foi questionado sobre se havia algum seguro de vida em nome da falecida, ao que ele respondeu negativamente, mas acrescentou que tinha direito a alguns pequenos pagamentos das Forças Armadas, onde havia servido. Curiosamente, Trickle começou a se gabar de suas realizações, notando que havia servido na inteligência e participado de operações especiais ao redor do mundo. Suas palavras pareciam convincentes, embora logo se descobrisse que quase nada do que ele disse era verdade. Quando perguntado sobre o motivo pelo qual, em sua opinião, sua esposa poderia ter tomado uma medida tão desesperada, ele respondeu que ela sofria de depressões prolongadas desde a infância, que se desenvolveram devido a todos os eventos que aconteceram em sua vida na infância e adolescência. Ele mencionou a traição de sua mãe, a morte de seu pai e a vida forçada na casa de seu tio e tia, a quem Kristen nem conhecia antes. As palavras do viúvo novamente pareceram convincentes, e ele falou com confiança e calma. No entanto, investigadores experientes sentiram que esse homem estava mentindo e, possivelmente, havia premeditado o que dizer. No entanto, naquele momento, não tinham nada concreto para acusá-lo, pois não havia evidências concretas contra ele, então o Sr. Trickle teve que ser liberado. A perspectiva da família de Kristen. Quando o tio, a tia e os irmãos de Kristen foram informados da tragédia, eles imediatamente viajaram para Reis, quase 800 quilômetros de sua cidade, para falar com a polícia e preparar o funeral. Unanimemente, negaram veementemente a possibilidade de que ela pudesse ter terminado sua vida voluntariamente, citando sua profunda fé religiosa, a frequência regular à igreja e sua crença de que tal ato era um pecado. Além disso, segundo sua família, Kristen era uma otimista, cheia de vida, com planos ambiciosos para o futuro. Especificamente,
ela queria abrir um abrigo para animais desabrigados e já havia pesquisado uma propriedade disponível com um grande terreno que pretendia alugar a longo prazo para esse fim. Essas declarações foram logo verificadas, e os detetives confirmaram que ela estava negociando para alugar a propriedade. Além disso, ela estava esperando uma promoção no trabalho, uma posição de que se orgulhava muito. Estava preparando sua fantasia e os doces para o Halloween e havia prometido visitar sua irmã em meados de novembro para o aniversário dela. Seus parentes também insistiram que ela nunca havia sofrido de depressão, não tinha transtornos mentais ou hábitos nocivos. Outro ponto crucial que destacaram foi que ela jamais abandonaria seus amados cães de forma imprudente. Durante as discussões com a polícia, o tio e a tia sugeriram que Colby poderia ter friamente lidado com sua esposa, orquestrando tudo para parecer que ela havia saído deste mundo voluntariamente. Eles descreveram o marido como um homem cruel e dominador, que tentava controlar todos os aspectos das interações de Kristen, escolhia com quem ela podia se comunicar e ficava furioso se ela não atendesse suas ligações ou mensagens imediatamente. Ele também proibia que ela falasse com os parentes, e ela ligava para eles secretamente, escondendo do marido. As visitas eram raras, e durante sua última visita, ela confidenciou que não aguentava mais tal tratamento, que havia conversado com o marido sobre isso, e se as coisas não mudassem, eles teriam que se separar. Resultados da autópsia e conclusões dos peritos forenses. Após conversas com o viúvo e com os parentes da falecida, os detetives acreditaram que o exame forense seria decisivo no caso. O exame revelou apenas uma ferida de entrada de bala, localizada no queixo. O tiro foi disparado enquanto a mulher estava deitada de costas, com o cano da arma pressionado contra sua cabeça. Era possível que ela mesma tivesse infligido a ferida, embora fosse extremamente difícil para ela fazer isso. Não havia sinais de luta ou resistência no corpo de Kristen. No entanto, ao saber pelos parentes que Colby era um verdadeiro tirano com comportamento controlador, os detetives insistiram em um exame adicional para verificar sinais de hematomas, abrasões, arranhões ou outros ferimentos em diferentes estágios de cicatrização. Eles hipotetizaram que, se o ex-militar tivesse sido ocasionalmente violento com sua esposa, haveria inevitavelmente alguns vestígios. No entanto, a investigação foi recebida com decepção, pois não foram encontrados ferimentos internos ou externos, exceto o ferimento à bala. Mentiroso patológico e uma família problemática. A investigação continuou a escrutinar Colby, examinando sua personalidade, e foi revelado que ele era um mentiroso patológico. Ele mentia com tanta frequência e de forma tão convincente que parecia começar a acreditar em suas próprias invenções. Começou com o fato de que ele nunca havia estado em zonas de conflito, nem tinha qualquer envolvimento com a inteligência, apesar de ter convencido todos durante o interrogatório de que estava dizendo a verdade. O homem mentia para todos ao seu redor sobre ter uma carreira musical de sucesso e altos rendimentos. Na realidade, nos últimos anos, Kristen, que trabalhava incansavelmente, era a principal provedora da família. Colby, por outro lado, se virava com shows ocasionais durante os feriados, passando o resto do tempo jogando videogames. Apesar de seu verdadeiro talento, ele carecia de persistência, paciência e era prejudicado por sua preguiça. Além disso, a polícia obteve um mandado para prender e examinar os dispositivos eletrônicos do casal, e essa inspeção produziu resultados bastante intrigantes. O calendário do telefone da falecida estava cheio de atividades agendadas, desde cortes de cabelo até reuniões com um corretor de imóveis. Enquanto isso, as mensagens de Colby revelaram que ele estava flertando abertamente com outra mulher, trocando mensagens inclusive enquanto estava na delegacia. Em um laptop na sala de estar, um histórico de navegação que havia sido excluído foi recuperado, mostrando que, pouco antes da tragédia, havia consultas sobre o valor de pagamento de uma apólice de seguro de vida em caso de morte. Esse último aspecto interessou particularmente as autoridades. Verificações revelaram que Colby havia mentido novamente. 2 apólices de seguro haviam sido feitas em nome de sua esposa, com ele como beneficiário em caso de morte.
Isso incluía o seguro de cônjuge militar, bem como uma apólice de seguro de vida padrão. Os valores envolvidos estavam longe de ser triviais, ao contrário do que o homem havia alegado. Ele havia até calculado exatamente quais pagamentos teria direito. O viúvo afortunado. Apesar de inúmeras inconsistências no caso, acusações diretas dos parentes da falecida contra Colby e a existência de um motivo claro para ele, a decisão final se baseou no relatório do perito forense. O documento afirmava que não havia sinais de violência no corpo, exceto por um único ferimento à bala, sugerindo que era altamente provável que a falecida havia terminado sua vida voluntariamente. O caso foi fechado e arquivado. Naquela época, o viúvo já havia recebido os pagamentos devidos a ele de um seguro especial para cônjuges das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele recebeu quase $50 mil, e da apólice de seguro de vida, mais de $100 mil. No mesmo dia em que o dinheiro foi depositado em sua conta, ele encomendou uma boneca em tamanho real para prazeres íntimos em uma loja online. Ele também comprou um novo console de videogame, uma guitarra elétrica e equipamentos musicais caros, e começou a gastar o restante em roupas e entretenimento. Quase todas as noites em bares e restaurantes Colby estava aproveitando a vida sem poupar despesas consigo mesmo e realmente acreditava que a história havia terminado. Sem provas contra ele e, portanto, sem acusações potenciais, ele viveu feliz por cerca de 2 anos até que um evento crucial aconteceu. Um novo promotor e a prisão do suspeito. No verão de 2021, um novo promotor distrital foi nomeado, a quem os detetives que lidavam com o caso Trickle apelaram por ajuda. Eles solicitaram permissão para reabrir a investigação, afirmando que tinham poucas dúvidas de que o viúvo havia eliminado sua esposa, fazendo parecer que ela havia voluntariamente deixado este mundo. Como prova, apresentaram todas as peculiaridades e discrepâncias, apontaram o histórico de navegação recuperado e destacaram o comportamento muito incomum do suspeito e seu motivo claro. Após revisar os materiais do caso, o promotor autorizou a reabertura do caso, e, em julho de 2021, Trickle foi finalmente preso. Ele foi acusado de homicídio premeditado em primeiro grau e de intencionalmente enganar a investigação. Durante sua prisão, ele permaneceu calmo e imediatamente entrou em contato com seus advogados, que começaram a trabalhar em sua defesa imediatamente. A defesa de Colby baseou-se nas conclusões do patologista forense, argumentando que Kristen havia sofrido de depressão crônica por muitos anos e que sua trágica partida era apenas uma questão de tempo. Enquanto isso, seus advogados tentaram retratar seu cliente como um marido amoroso e cuidadoso, um valoroso ex-militar e uma pessoa devota. A autópsia psicológica. A investigação poderia ter chegado a um beco sem saída, pois confiava fortemente na mesma conclusão médica. Assim, a acusação deu um passo inédito ao trazer especialistas experientes para criar um perfil psicológico da falecida e analisar seu estado emocional pouco antes da tragédia. Esse método incomum foi chamado de autópsia psicológica ou exumação psicológica. O psiquiatra conduziu um extenso trabalho, analisando dados do telefone celular de Kristen, suas postagens em redes sociais, suas fotos mais recentes e também entrevistando seus parentes, amigos e colegas. Recolher e analisar as informações levou meses, mas a conclusão dos especialistas foi clara: Kristen não poderia ter tido a intenção de acabar com sua vida, dados seus planos de curto e longo prazo. Julgamento e veredicto. Os procedimentos legais nesse caso complexo começaram apenas em setembro de 2023, quase 4 anos após a tragédia. O réu tinha um motivo claro, comportava-se de maneira suspeita e mentia consistentemente durante os interrogatórios, mas a conclusão dos especialistas forenses inicialmente trabalhava a seu favor. No entanto, a acusação agora tinha outro relatório que poderia potencialmente virar o caso. Quando Colby foi questionado sobre as consultas de seguro em seu computador, ele afirmou que provavelmente foram feitas por sua esposa, querendo saber o valor do pagamento. No entanto, a data e a hora da consulta contradiziam completamente suas palavras, pois a jovem estava comprovadamente no trabalho naquele momento,
verificado por imagens de câmeras de segurança da loja. Questionado sobre a boneca em tamanho real para prazeres íntimos que ele comprou antes mesmo de sua falecida esposa ser enterrada e sobre outras despesas, ele respondeu que não conseguia dormir sozinho e precisava de alguém para segurar, e que comprou o console, a guitarra, etc., como uma forma de se distrair do luto. Sua mãe corroborou suas declarações, defendendo ferozmente seu filho durante todo o julgamento. A conclusão do psiquiatra sobre o estado emocional da vítima foi fundamental. Esse trabalho meticuloso levou tempo, mas seus resultados não deixaram dúvidas de que Kristen não havia planejado acabar com sua vida. Além disso, um detalhe curioso surgiu do relatório da autópsia sobre o ângulo da trajetória da bala. No tribunal, o júri foi mostrado a arma usada e o ângulo em que a bala entrou no queixo da garota. Kristen era destra, mas a natureza da ferida sugeria que ou ela disparou com a mão esquerda, ou alguém posicionado à sua esquerda havia colocado a arma na cabeça da garota adormecida e disparado. Em 20 de novembro de 2023, o júri unanimemente considerou Colby culpado de todas as acusações, sentenciando-o à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após 50 anos. O réu nunca admitiu sua culpa, e todos os seus recursos foram rejeitados. O mais curioso e estranho nesse caso, no entanto, é que correções sobre a causa da morte nunca foram feitas no relatório médico. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.